Olá, chegamos ao livro 4, ou canto 4, ou capítulo 4, e até o Arley me pergunta, você vai ficar falando isso toda vez que você inicia? Mas é porque para mim era muito confuso. Como eu peguei várias versões do livro, peguei ele em inglês simplificado, peguei 2 versões em português, e aí quando eu ia escutar as pessoas falando sobre o livro, algumas falavam, no canto 4, outras falavam, não, no livro 4, outras, não, no capítulo 4. Eu falei, gente, eu tô lendo certo? Porque às vezes eu começava a ler e não entendia bulhufas do que eu tava lendo. Eu ficava confusa. E aí isso marcou muito pra mim, agora eu repito e vai ficar assim até o fim, tá? Espero que você não se incomode, mas enfim, estamos no capítulo 4 desta jornada da leitura do Paraíso Perdido. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Paradise Lost by John Milton. Depois de passar o primeiro, que foi meio enroscadinho ali, difícil de ler, difícil de você entrar no ritmo, depois do segundo livro vai. Terceiro a gente já tá ali chocado com as coisas que estão acontecendo, acompanhando o Lúcifer até ele chegar na Terra. Enfim, primeiro ele chegou no nosso universo, daí agora ele vai em direção à Terra. E começamos esse livro 4, em que o Milton já começa dizendo assim, eu desejo, ou desejaria que Adão e Eva tivessem sido avisados, assim como São João alertou todo mundo sobre Satan no livro da revelação dele, porque assim talvez eles pudessem ser salvos, Acho que é o que todo mundo pensa. Será por que ninguém chegou lá e deu um toque e falou, olha, Adão, Eva, vai acontecer uma coisa, não façam isso, enfim. É o questionamento que todo mundo faz, E aí o autor continua contando que Satan, ele chega na Terra buscando a vingança, e tudo isso porque ele perdeu aquela guerra que teve no céu e ele foi jogado até o inferno. Só que quando ele chega na Terra, ele já está se sentindo menos seguro do que ele estava quando ele começou a missão dele. Ele estava se sentindo um pouco nervoso com tudo isso que ia acontecer. Enfim, tudo que ele estava planejando que fosse acontecer. E então, além dele estar nervoso, Satan estava ali se sentindo como se ele ainda estivesse no inferno. E por ele estar ali na Terra, vendo toda aquela nova criação de Deus, ele começa a se sentir oprimido, então, por todas aquelas memórias que ele tem naquela época, que ele era glorioso, e depois como tudo aconteceu e como ele chegou até aquele momento. Ele olha lá para baixo, pro Éden, ele olha e percebe como é lindo, ele também observa o sol, a beleza do sol, e aí ele pensa que o sol ele é como se fosse Deus. Quando ele aparece, todas as outras estrelas elas acabam se escondendo, não aparecem diante da beleza e do brilho do sol, assim é como Deus. Mas ao mesmo tempo ele já pensa como ele odeia Deus. E aí aquela ira dele de olhar para o sol, relembrar da glória de Deus, faz com que ele se torne mais revoltado com toda aquela situação, Então ele diz para Deus, eu odeio como você me faz me lembrar como eu fui glorioso um dia. Eu era mais glorioso do que você. Enfim, foi o orgulho, a ambição que causaram com que eu me tornasse contra você, Deus. Mas por quê? Afinal de contas, ele que me deu toda a glória. Ele era gentil comigo e nunca me pediu muita coisa em retorno, não. Então por que era tão difícil eu louvar e agradecê-lo da maneira que ele merece? E essa é aquela pergunta que a gente se faz, Como é que ele, Satan, se voltou contra Deus? Porque se ele era um dos anjos queridos de Deus, Deus não pedia tanto para ele, por quê? Bom, Satan então continua aqui falando que toda a bondade de Deus só fazia com que ele ficasse com mais raiva. Satan começa a pensar ali e as explicações daquilo que a gente estava pensando começam a vir, Ele estava então numa posição muito elevada, o que fazia com que ele quisesse subir ainda mais. E
aí o fato dele ter que agradecer estava deixando ele cansado de tudo aquilo. Ao que Satan pensa, né? Eu acho que eu esqueci de tudo que ele continuamente nos dava. E talvez eu não percebi que aquele sentimento de gratidão não precisava ser expressado sempre através de palavras. Então, qual era o problema? Qual era o meu problema? Sim, qual era o seu problema, Satan? É isso que todo mundo quer saber. O que tem de errado com você? E aí ele continua pensando sobre aquilo, refletindo. E ele diz o seguinte: olha, talvez teria sido melhor se Deus tivesse me feito um anjo um pouco inferior do que eu era. Assim, talvez eu não fosse tão ambicioso. Ao que logo ele também pensa, mas se talvez não fosse eu que tivesse me rebelado, talvez outro anjo que tivesse na minha posição fizesse exatamente como eu fiz. E aí eu terminaria sendo um seguidor dele. Ao que ele também pensa, mas também existiam outros anjos que eram mais poderosos que eu e mesmo assim eles não se rebelaram. Ou seja, eu tinha o mesmo livre-arbítrio que eles tinham. Então, afinal de contas, quem eu posso culpar pela minha queda? Enfim, eu não posso culpar ninguém, a não ser o amor que Deus dá igualmente para todos. Meu Deus, o amor dele. Desde que não faz nenhuma diferença se ele me ama ou me odeia, aqui eu estou. Terminei aqui. Não, maldito seja, desde que eu livremente escolhi fazer o que eu fiz. E agora, eu tristemente lamento sobre a minha própria escolha. Eu me sinto como um inferno. Não importa aonde eu vá, eu sou o inferno. Um infinito inferno. Um ódio infinito e um desespero infinito também. Porém, eu ainda tenho receio de que um inferno pior ainda espera por mim. Um inferno maior do que esse que eu sinto comparado com esse lugar aqui, que é como se fosse o céu. O que eu posso fazer? Existe uma maneira de me livrar disso aqui? Sim, se eu implorar por perdão. Mas só de pensar em pedir perdão para Deus me deixa enojado, enjoado. Como eu poderia olhar para os meus seguidores novamente? Ou seja, que Satan estava se sentindo tão miserável que ele chegou a considerar pedir perdão para que aquele inferno que ele vive simplesmente desaparecesse, mas ao mesmo tempo agora ele já muda de ideia. Como é que eu vou ficar bem na fita com os meus seguidores? Então Satan continua dizendo: eu liderei eles até esse ponto. Eu prometi, eu fiz promessas a eles de como eu poderia, enfim, derrotar Deus. Eles agora devem saber como eu tive que engolir aquelas palavras e também o terror que eu senti enquanto eles me adoravam como seu rei. Rei do quê? Rei da miséria? Esse sou eu. E ainda assim caindo numa miséria maior ainda. Agora, pensando bem, vamos voltar naquela minha ideia de pedir perdão, né? Então, mesmo que eu fosse perdoado, por quanto tempo eu conseguiria manter aquela mentira que não foi sincera quando eu pedi desculpa só porque eu tava sentindo dor por viver nesse inferno? Por quanto tempo eu ia conseguir manter essa máscara mentirosa de pedidor de desculpas enquanto eu estivesse agora num lugar confortável? Eu conseguiria manter isso por muito tempo? E tem outra coisa, as coisas, elas acabaram indo longe demais. As coisas que foram feitas não tem como serem desfeitas. Qualquer tipo de reconciliação seria curta. Isso só faria com que eu odiasse mais e tentasse uma rebelião ainda maior. E Deus sabe de tudo isso. Seria muito improvável que ele me perdoasse. Afinal de contas, ele já desistiu de nós, ele criou um novo mundo, fez um homem para ocupar o nosso lugar. Enfim, toda a esperança se foi. E com ela veio o medo e o arrependimento também. Todo o bem está perdido para mim. Agora, todo o mal vai se tornar o meu bem. Que Deus então governe um mundo de coisas boas e eu vou governar sobre o que é mal. E assim, quem sabe, o meu lado ainda fique maior do que o dele. Assim, a humanidade vai descobrir em breve. Enquanto ele estava ali tendo aquela conversa filosófica com ele mesmo, aquelas emoções más começaram a aparecer no rosto dele. Se alguém tivesse a chance de olhar para ele naquele momento, perceberiam que aquelas feições de querubim que ele tinha teriam desaparecido, desde que nenhum querubim tem pensamentos tão ruins quanto ele, ou melhor, eles não têm pensamento ruim nenhum. Percebendo então que sua feição estava mudando, ele rapidamente mudou os sentimentos que estavam dentro dele ali para que o rosto dele não demonstrasse aquilo que ele estava sentindo. Ele foi a primeira criatura que fingiu santidade para então esconder aquelas más intenções que ele tinha. Porém, quando ele percebeu isso, já era tarde demais. O Uriel estava observando ele o tempo inteiro. O Satan, quando percebeu isso,
isso, voou direto para a fronteira do Éden, saiu dali rapidamente. Não foi muito difícil Satan localizar o Éden, porque ele ficava na parte mais alta de uma montanha, ou melhor, colina, de um campo aberto, então você conseguia enxergar de longe aonde estava o Éden. O Éden ele era formado com árvores e vegetações muito espessas que não teria como atravessar por elas, então era bem separado o que era o resto do mundo e aonde ficava o Éden. E em volta dessa vegetação existiam árvores muito altas que criavam sombra ali e ainda deixavam um lugar ainda bem mais atrativo. Satan olha por cima desse muro feito de vegetação e árvores e ele percebe que lá dentro ainda existem árvores muito mais coloridas e com flores diferentes. A visão que ele tinha ali do paraíso era muito mais bonita do que qualquer pôr do sol ou qualquer arco-íris. Conforme Satan se aproximava ali do paraíso, do jardim, o ar puro vinha em direção dele e trazia também um cheiro gostoso e convidativo. Porém, nesse momento, aquele aroma tão convidativo do jardim estava convidando alguém que vinha até ali para destruir, não para aproveitar as belezas que o jardim oferecia para os seus habitantes. E é uma pena que ele não tenha sido mandado embora pelos cheiros ruins de peixe queimado, como o demônio assassino chamado Asmodeus, que voou para longe de sua amada para o outro lado do Egito, onde ele foi capturado. E aqui abrindo um adendo, quem é esse Asmodeus aí? Ele é um dos 7 anjos mais poderosos do inferno e o nome dele contempla aquele composto de demônios que fazem o nome Baal, que são eles o B, que é o Beuzebu, o primeiro A, Astaroth, o segundo Asmodeus e por fim o Leviatã. Esse Asmodeus seria considerado o demônio ali, aquele que fortalece a avareza e muito ligado ao pecado da luxúria. E Asmodeus, ele tá naquele livro de Tobias, é um livro que ele tá na Bíblia católica, não nas outras demais bíblias, como a hebraica, por exemplo, ou a dos protestantes não tem. E nessa história que conta essa questão do cheiro do peixe queimado. E essa história, ela conta a trajetória de 2 famílias, a de Tobit, Ana e Tobias, e da família de Sara, que estava ali sendo perseguida por esse demônio chamado Asmodeus. Ele já tinha matado 7 maridos, 7 futuros esposos da Sara. Antes que eles conseguissem consumar o casamento, eles eram mortos. E a história começa ali com Tobit pedindo para que o seu filho fosse buscar algum dinheiro em um outro lugar, e aí Tobias vai, só que ele leva com ele o anjo Rafael, que ele não sabia que era o anjo Rafael. Enfim, no caminho ele resolve se banhar num rio e aí um peixe morde ele. É o que o anjo Rafael diz para ele: olha, faz o seguinte, retira o fel, que é a bilis do peixe, o coração e o fígado e vamos continuar a viagem, leva isso aí porque a gente vai precisar. E aí quando ele chega na cidade, Tobias se apaixona por Sara e Tobias consegue se casar com Sara queimando o coração e o fígado do peixe que ele tinha carregado, aquele cheiro ruim do peixe que espantou esse demônio para longe. É disso que o autor agora se refere, que talvez Satan poderia ter sido expulso por um cheiro daquele coração do peixe, do fígado queimado. Só para finalizar a história, Tobias volta com a Sara para terra dele, encontra o pai dele que estava cego e ele usa então o fel para curar o pai dele da cegueira. Tá, agora que a gente já entendeu essa referência aí desse demônio, quem era esse Asmodeus, o que tinha essa história desse peixe queimado que expulsou ele, a gente pode continuar a história e entender do que o autor estava falando quando ele diz, que o cheiro era bom e trouxe Satan para dentro do Jardim do Éden, e que se ele tivesse sentido aquele cheiro de peixe queimado, que foi uma instrução do anjo Rafael ali, talvez Satan teria sido expulso e não tivesse entrado. Enfim, essa é a referência. Vamos continuar. Porque Satan, ele cautelosamente tentou passar por ali, só que o chão e a vegetação era muito espessa para ele conseguir atravessar. Até para os animais seria difícil passar. E existia só um portão, e esse portão ficava do outro lado. Porém, Satan não ia fazer a coisa certa e passar pelo portão, Ele simplesmente não se importou com aquilo, pulou lá para dentro e pousou dentro dos muros ali, ou seja, dentro do Jardim do Éden. Enfim, aquela cena ali de Satan pulando era como se você visse um lobo pulando em cima de uma ovelha ou um
um ladrão saltando dentro de uma janela. Se esgueirou para dentro do jardim de Deus, assim como os comparsas dele no futuro fariam a mesma coisa para dentro da igreja de Deus. E aqui mais uma vez o Milton coloca aquela crítica que ele tem de alguns religiosos, né, o clero da igreja, que era corrupta e se escondia então em pele de cordeiro, mas enfim eram lobos. Bom, retornando, porque Satan tá lá, ele acabou de pousar lá dentro do Jardim do Éden, e o que ele faz agora é voar diretamente para a árvore da vida. E não foi difícil ele chegar até lá, porque essa árvore fica exatamente no meio do jardim e é a árvore mais alta. E Satan pousa em cima dessa árvore aí como se fosse um abutre. Essa árvore, ela dá o poder da vida eterna, só que Satan não liga para isso. Ele só quer um lugar onde ele possa enxergar qual é o espaço desse jardim aí, o que tem lá dentro. Ele tá só interessado na vista. É porque, apesar de imortal, Satan, ele perdeu a verdadeira vida. Agora ele sobrevive no inferno, onde a morte é a vida. E essa atitude do Satan sentado em cima da árvore da vida, sem dar muita importância porque ele estava procurando outra coisa, não nos lembra que nós também fazemos isso com os dons que Deus nos dá, jogando eles fora simplesmente porque a gente não aprecia o real valor deles? Ou seja, Satan estava em cima da árvore da vida e ele estava ali só impressionado, era com a vista do jardim que a árvore proporcionava. Era como se fosse o céu na terra, a visão que ele tinha ali. Deus tinha colocado o mais lindo jardim do Éden, a localização que hoje seria o Iraque. Nesse jardim poderia se encontrar ali as árvores que tinham os melhores frutos, que eram mais bonitas, que cheiravam bem, e no meio estava lá a árvore da vida, que era a maior árvore dali do jardim e cuja a fruta ela era dourada. E logo do lado dela ali estava então a árvore do conhecimento, a árvore que no futuro vai trazer a morte para o mundo. Dali onde ele estava, então Satan também observou que tinha um rio que passava por meio do Jardim do Éden, e esse rio era o que alimentava ali todo o jardim com água. E aqui Milton descreve que esses rios eles se separavam em 4 rios que iam para diferentes locais ali do Éden, e que essas águas elas eram como néctares mágicos, né, que eles iam produzir as flores mais bonitas do jardim. Essas flores, elas não nasciam somente onde o sol alcançava, elas nasciam também nas partes onde haviam sombras, e elas não eram organizadas como se tivessem sido plantadas, elas estavam espalhadas por tudo ali. E as árvores, elas ofereciam as frutas mais gostosas, daquelas que você consegue só imaginar em contos de fadas, só que com a diferença que ali era tudo verdade. Entre esses bosques ali do Jardim do Éden, existia uma grama verde assim que deixava espaço para os animais deitarem e se espalharem por ali. Nas colinas você poderia enxergar palmeiras e tinha flores espalhadas por todo o vale, e inclusive as rosas elas não tinham espinhos. Quando Satan olha para o outro lado, ele consegue ver cavernas refrescantes em que as sombras são feitas com videiras. Lá também tinham cachoeiras e lagos, passarinhos cantando. A brisa faziam as folhas voarem por ali e traziam aquele cheiro fresco, como se a natureza tivesse criado uma eterna primavera naquele lugar. Enfim, aquele paraíso ele não poderia ser comparado com nada que você tenha escutado sobre mitos antigos. Nem as terras da Etiópia eram tão bonitas quanto aquele lugar. E Satan olha toda aquela beleza, todos os tipos de animais que ele nunca viu antes, até que ele percebe ali 2 figuras estavam paradas e elas lembravam um deus. Porém, essas 2 criaturas eram diferentes uma das outras. O homem, ele parecia ser inteligente, muito corajoso, já o que seria a fêmea, ela tinha a aparência mais suave, muito mais bonita. Satan também notou que o homem, ele lembrava mais a aparência de Deus do que ela. E esse homem então estava ali com a cabeça erguida e com os olhos de um líder. O cabelo era ondulado, escuro, e ele estava dividido no meio, mais ou menos indo até a altura do ombro, mais ou menos. Já aquela criatura feminina, ela tinha o cabelo comprido e era loiro e ia até a cintura dela. Ela não jogava o cabelo dela para trás só com o movimento da sua cabeça. O
homem gostava de ficar observando a fêmea fazer aquele movimento no cabelo, enquanto ela fingia que não tinha percebido que estava sendo observada. Os dois também não tinham nada para se cobrir, eles estavam ali completamente nus, peladinhos. Porém, não tinha nada do que eles se envergonharem, não existia vergonha por conta deles estarem naquela situação. Afinal de contas, não havia pecado nenhum. As roupas só se fizeram necessárias depois que o pecado surgiu, e é dessa maneira que as pessoas hoje se sentem mais puras, resguardando ali as suas vergonhas. Naquele lugar, o homem e a mulher viviam felizes ali, uma vida simples e inocente. E a inocência ali se resumia ao fato de que eles andavam nus até em frente de Deus, dos anjos, e ninguém via nada de errado com aquilo ali. Eles andavam segurando as mãos um do outro. Eles eram o casal mais apaixonado. Adão era um homem muito bondoso e Eva uma mulher muito linda. Satan continua observando os dois e eles acabam se sentando em um banco na sombra ali. Eles já estavam trabalhando a manhã inteira no jardim. Aquele horário eles já tinham trabalhado bastante, estavam ali só desfrutando da sombra, daquela brisa fresca, enfim, poderiam agora aproveitar uma refeição juntos. Os dois se encostam ali entre as flores e eles usam a mão para pegar a água e tomar. Eles trocam um olhar apaixonado e encostam um no outro como jovens casais apaixonados fazem. E em volta deles estavam lá todos os animais ali brincando, todos em harmonia. Satan, ao observar aquela cena de harmonia entre Adão e Eva e os animais, pensa: que inferno é esse que eu estou vendo? Quem são essas criaturas que estão agindo tão felizes como um dia nós, os anjos caídos, fomos? Olhando daqui, eles não são espíritos, mas são tão bonitos quanto. Eu quase poderia amá-los também. Ah, casalzinho, o quão pouco vocês sabem sobre mudanças repentinas que acontecem. Sim, porque quando todo esse amor desaparecer e for substituído por miséria, toda essa alegria que vocês sentem agora vai torná-los ainda mais miseráveis quando tudo isso mudar. Satan ali continua observando com raiva essas novas criaturas e pensa: vocês podem estar felizes agora, porém, vocês não estão muito bem protegidos aqui, pelo menos não protegidos contra mim. Porém, querido casal, não foi minha ideia me tornar o seu inimigo, você sabe. A única coisa que eu quero é ser seu amigo, um amigo muito próximo, tão próximo que eu acho que deveríamos morar todos juntos, que tal? Eu levo vocês pra morar junto comigo, talvez, né? Quem sabe, assim, quando vocês chegarem na minha casa, vocês não vão gostar tanto quanto vocês gostam dessa aqui. Porém, não tem muito que eu possa fazer. Essa é a casa que Deus fez pra mim. E agora eu quero compartilhar com vocês. E não se preocupem, porque os portões do inferno estão bem abertos e tem espaço suficiente pra vocês e pra todos os seus filhos. E se vocês chegarem lá e não gostarem, não me culpem. Culpem a Deus, não a mim. E me deixe esclarecer uma coisa: eu não tenho nada pessoalmente contra vocês, não. Eu só tenho que fazer aquilo que eu tenho que fazer. Nesse momento, Satan estava ali tentando se desculpar de tudo aquilo que ele tinha a intenção de fazer. Satan, então, decide pular da árvore da onde ele estava e se mistura ali entre os animais. Ele se tornou um deles. Ele ia trocando as suas formas conforme ele ia passando pelos animais. Dessa forma, ele poderia se aproximar e ficar próximo dos humanos. E nessas mudanças de forma, Satan primeiro se transformou num leão, depois num tigre que ficou olhando para os humanos a ponto de que parecia que ele ia atacar os dois. Porém, repentinamente, ele escutou um Adão falando com a Eva. E aí ele disse: ó, minha querida Eva, minha única amada, não é Deus tão bom para nós? Ele nos criou e nos deu tudo com toda essa felicidade e alegria, mesmo que a gente não tenha feito nada para merecer. E a única coisa que Deus nos pede é que a gente siga uma simples regra que ele nos passou, que é não comer da fruta da árvore do conhecimento plantada ali bem do lado da árvore da vida. Deus nos disse que se nós tocássemos ou comêssemos daquele fruto, aquilo nos traria a morte. Sabe Deus o que significa essa tal de morte, mas deve ser alguma coisa ruim. E isso é tudo o que ele nos pede. Veja, Eva, ele nos deu poder sobre todas as criaturas, seja da terra, do mar, do ar, e toda a liberdade para que a gente possa aproveitar todos os prazeres que tem aqui em volta nesse jardim. Com certeza nós não iríamos reclamar de uma única regra que é tão simples de manter. Vamos sempre agradecer a Deus, louvar a Deus, enquanto nós trabalhamos aqui nesse jardim que é tão adorável. E mesmo que às vezes
seja um trabalho pesado cuidar de todo esse jardim, compartilhar isso com você se torna tudo mais prazeroso. Ao que a Eva disse para Adão: Adão, eu fui feita de você. Você é a única razão por eu estar aqui. Você é o meu líder. E eu concordo com você. A gente deve louvar a Deus e agradecê-lo, especialmente eu, porque eu tenho você aqui junto comigo e você me dá força. E pobre de você, que não tem ninguém igual a você para sua companhia. Eu frequentemente penso sobre a primeira vez que eu acordei e eu pude olhar você deitada entre as flores. Eu não sabia quem eu era, ou onde eu estava, ou como eu cheguei aqui. Eu ouvi então o barulho da água e eu fui procurar da onde vinha e encontrei aquele lago maravilhoso. Era tudo novo para mim. O lago então parecia um céu. Eu me ajoelhei e eu olhei para esse lago e uma pessoa olhou para mim. Eu me assustei, pulei para trás e de repente eu resolvi olhar de novo e a imagem que eu vi era linda, doce. Eu me apaixonei pela imagem que eu estava vendo e eu acho que eu ainda estaria lá, observando se não fosse o que eu escutei. De repente uma voz disse: você está olhando para você mesma, linda mulher. A voz disse: o que você está olhando é só um reflexo. E essa passagem remonta, aquele mito do Narciso, que também ficou apaixonado pela sua imagem refletida ali no lago. E a voz que avisou a Eva que aquela imagem linda que estava refletida no lago era dela, continua. Diz para ela ainda o seguinte: venha comigo que eu vou te apresentar alguém a quem você vai poder colocar os seus braços em volta. E você será dele para sempre. E de vocês dois, milhões irão surgir. Você será como a mãe da humanidade. Eva continua dizendo: olha, eu segui aquela voz, mas eu não via ninguém. E de repente, a voz me levou até você. E lá estava você, parado embaixo de uma árvore que é chamada plátano. Em pé, e tão lindo. Abrindo um parênteses grandinho aqui, para falar que esse plátano, ela é a árvore favorita dos gregos e romanos. Ela foi descrita na obra de Virgílio. O Platão costumava representar Sócrates reclinado embaixo de uma árvore chamada plane tree, ou plátano em português. E essa árvore, ela é uma árvore grande, então ela produz sombra abundante embaixo dela. E ela também tem nos frutos dela as suas sementes, fazendo uma referência de que Adão seria o pai da humanidade e ele teria ali as sementes para perpetuar a espécie. Enfim, a escolha dessa árvore, a plane tree, para representar onde Adão estava parado quando a Eva o viu pela primeira vez, ela tem um significado. Ela não foi escolhida aleatoriamente ali, não. Ela tem toda uma história por trás dela. Seguindo, Eva olha para Adão e percebe que ele não é tão bonito quanto ela. Afinal de contas, a imagem que ela viu no lago era bem mais bonita do que a imagem de Adão que ela estava olhando ali pela primeira vez. Eva fala para Adão: naquele momento eu decidi voltar e buscar aquela imagem linda que eu estava vendo no lago, até que você veio atrás de mim e me chamou. Aonde você está indo, Eva? Volte. Eu sou aquele da onde você veio. Deus tirou você do meu lado. Você é parte da minha alma. Você é como se fosse a minha outra metade. Gentilmente você pegou a minha mão e naquele momento eu entendi que um cavalheiro, ele é muito mais atrativo do que qualquer mulher bonita. Enquanto Eva contava aquela história, recontava a história de como eles se conheceram, ela mostrava nos olhos dela aquele amor que só uma esposa tem. E Adão gostava de olhar e perceber isso na sua Eva. Eva não se reclina e encosta no peito de Adão ali. O autor descreve que ela estava com os peitos desnudos e o cabelo comprido, cobrindo. E Adão sorri para a beleza da Eva e porque ela fazia com que ele se sentisse muito superior. Eles deitados ali pareciam deuses. E quando o casal troca um beijo apaixonado, Satan, ele vira o rosto pro outro lado cheio de inveja e ódio. É o que ele diz: eu não suporto isso, esses dois aproveitando esses prazeres celestiais, um nos braços do outro, enquanto eu estou no inferno.
inferno, onde não há alegria nenhuma, não existe amor, só desejos sexuais que nunca são satisfeitos. Porém, agora eu tenho uma informação útil. Enfim, observar essa cena toda melada aí tem um propósito. Eu consegui descobrir que aparentemente existe uma fruta proibida da qual eles chamam árvore do conhecimento. Isso não faz nenhum sentido. Por que Deus iria proibir algo assim? Como pode o conhecimento ser um pecado que vai matar vocês? Ou seja, toda a felicidade de vocês não é baseado na ignorância? É isso o que Deus faz para manter vocês tão obedientes? Isso vai ser fácil demais. A única coisa que eu preciso fazer é instigar a curiosidade deles, convencê-los que Deus está tentando preveni-los de se tornar tão grandes quanto ele. Aí eles irão comer da fruta e morrer. E aí, que mais? Não tem mais. Concluí minha missão com sucesso, mas antes eu preciso dar uma volta aqui, ver se não tem nenhum anjo espionando e talvez eu possa aprender um pouco mais sobre esse lugar ou quem sabe pegar mais alguma informação interessante para que eu possa colocar o meu plano de ação em prática. Satan então sai, deixa o casal ali que não sabia que estava sendo observado, dizendo: aproveitem enquanto vocês podem, crianças, porque mais cedo do que vocês esperam, a sua miséria está a caminho. E aqui no livro tem um comentário interessante que o Milton, ele faz exatamente como Shakespeare fez em Otelo, em que ele compartilha os planos do vilão, daquilo que ele pretende fazer com a sua audiência, com o seu leitor. Não é raro encontrar autores que falam que o vilão de Otelo é o pior vilão já descrito em uma obra literária, assim como comparam também a criação de Satan por Milton, que também é um vilão terrível. Retornando ao livro, Satan sai e o sol ali já está se pondo. Próximo das colunas do grande portão do paraíso, estava lá Gabriel, que era o chefe angelical da guarda do Jardim do Éden. E Gabriel não estava sozinho. À volta dele existia um exército de anjos muito jovens, atléticos, com os seus escudos e capacetes, lanças, todas feitas de ouro e diamantes, até que chega Uriel. Uriel chega descendo ali através dos raios de sol, como se fossem aqueles marinheiros que deslizam com o soprar do vento. E Uriel diz: Gabriel, eu sei que o seu trabalho é guardar esse lugar, então me escute. Hoje, na hora do almoço, um anjo me abordou. Ele foi até o meu posto e ele estava muito ansioso para saber sobre o novo mundo e sobre o homem. Eu mostrei para ele, falei sobre o novo mundo e ele desceu e pousou nas montanhas na parte norte do Éden. Porém, eu achei o comportamento dele meio suspeito e fiquei observando. Ao que esse anjo, ele desapareceu no meio das sombras. Eu tô com medo que ele seja um dos anjos rebeldes do inferno que veio até aqui para causar problema. Eu acho melhor que você procure por ele. Ao que Gabriel diz para ele: sem dúvida, você com certeza consegue ver tudo da onde você fica lá no sol. Porém, contudo, entretanto, todavia, ninguém passa por esses portões aqui sem que nós notemos. O que eu posso te dizer é que ninguém passou por aqui. Porém, contudo, todavia, também sabemos que nós não temos como impedir que espíritos ultrapassem essas barreiras físicas aqui, essas muralhas. E se esse anjo que você descreveu está aqui, nós vamos encontrá-lo logo pela manhã. E aqui temos a primeira aparição de Gabriel, que significa Deus é minha força. Ao que as notas seguem falando, né, que Gabriel é um dos 4 anjos mais reconhecidos, junto com Uriel, Rafael e Miguel. Gabriel aparece em vários momentos nas escrituras bíblicas, né? Ele aparece para Daniel, ele aparece também para anunciar a vinda de João Batista e Jesus. E na tradição judaica, eles identificam o Gabriel sendo um dos 3 anjos, junto com Miguel e Rafael, que aparecem para a refeição junto com Abraão. Isso está em Gênesis 18. Olha só o que conta. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Mamre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens. Então, esses 3 homens seriam Miguel, Rafael e Gabriel, segundo a tradição judaica. Abraão, ele olha para cima, vê esses 3 homens de pé na sua frente e quando ele viu, ele correu ao encontro desses 3
dos homens ajoelhou-se e encostou o rosto no chão, dizendo: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer a água para lavarem os pés e depois os senhores descansarão aqui embaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honram com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. E eles responderam: Está bem, nós aceitamos. E Abraão correu para dentro da barraca e falou para Sara: Olha, depressa, pega ali 10 quilos de farinha e vá fazer o pão. Em seguida, o Abraão, ele corre e vai pegar o seu melhor gado, escolheu um bezerro novo, entregou para os empregados e preparou ali comida para servir para os 3 anjos, né? Os 3 visitantes. Abraão vai servir os seus visitantes, ao que um deles pergunta: Aonde está Sara, sua mulher? E ele diz: Ela está na barraca. Um deles diz: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele na entrada da barraca escutando a conversa. Olha só, Abraão e Sara eram muito velhos naquela época e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso ela riu por dentro e pensou assim: como eu poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? O senhor perguntou para Abraão: por que a Sara riu? Olha só, a Sara tomou-lhe uma invertida ali. E aí continua perguntando, né? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o senhor há alguma coisa impossível? Pois como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, a Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela. Mas o senhor respondeu: Não é verdade, você riu mesmo. Bom, isso aí tá em Gênesis 18, que conta a aparição dos 3 anjos ali enviados por Deus para anunciar que Abraão então teria um filho com a Sara. Bom, depois desse adendo grande aqui para essa primeira aparição de Gabriel, vamos continuar a história, porque Uriel ele tá voltando pro sol e ele volta também como se estivesse sendo puxado pelos raios solares. Só que ao invés dele subir, era como se ele tivesse inclinado. Talvez fosse uma impressão porque o sol estava mais baixo, mais próximo da terra. Eu não tenho certeza, diz o autor ali, o Milton. As nuvens em volta já estavam ali naquele tom meio roxo, meio dourado, até que chegou o pôr do sol e transformou tudo em cinza. Todos os animais e pássaros silenciosamente foram dormir. Somente Rouxinol ficou acordado cantando a noite inteira. Primeiro surgiram as estrelas até que apareceu a lua. Adão disse para Eva: Está ficando tarde, nós deveríamos nos recolher também e ir dormir. Afinal, Deus quer que a gente também descanse depois de um dia de trabalho. Dia esse que, além de exercitar o nosso corpo, exercita também as nossas mentes, diferente dos animais que só vão de um lado para o outro sem fazer nada. Amanhã nós temos que nos levantar de novo cedo, temos um monte de folha para limpar, temos que cortar vários galhos, enfim, é um trabalho maior do que para apenas 2 pessoas. Enfim, precisamos descansar. Ao que a Eva responde: Você é o chefe, Adão. Se é assim que Deus quer, para mim tudo bem. Vamos dormir. Se tá dizendo que é pra gente dormir, vamos dormir. Eva continua dizendo que enquanto ela conversa com ele, ela esquece o tempo passar. E aí ela diz para ele assim: Eu adoro cada minuto do dia, desde os passarinhos cantando, o sol nascendo, os frutos das árvores, as flores, enfim, o cheiro que vem do chão quando chove. Chegam as noites silenciosas, o rouxinol, as estrelas e a lua, mas nada disso teria valor sem você. Afinal de contas, por que eu andaria atrás da lua e das estrelas sem ter você? Eu tenho uma pergunta: por que as estrelas brilham a noite inteira se não tem ninguém acordado para vê-las? Ao que o Adão responde: Bom, Eva, as estrelas elas estão ali em volta da terra e elas contribuem para que haja vida na terra. Através da luz suave delas e o calor da noite, tudo possa crescer e estar pronto para quando o sol chegar no dia seguinte. E tem mais, Eva, filha de Deus e do homem, mesmo que não tenham pessoas acordadas, existem milhões de anjos invisíveis que estão por aí dia e noite admirando as estrelas e tudo mais. Você não chegou a perceber aquelas vozes celestiais que ecoam nas colinas durante a noite, cantando e tocando músicas enquanto nos guardam? Isso é como um abrigo rústico que Deus desenhou para eles. Ou seja, o céu e as estrelas são como se fossem o teto desse abrigo e as paredes são as plantas e as flores que ainda trazem um perfume muito agradável.
agradável. E no chão, as violetas, elas fazem um adorno perfeito, como o mais caro dos carpetes. Nesse local em que os anjos ficam, nenhum animal e nenhum inseto entrariam lá. É uma casa como nenhuma outra mitológica poderia ter tido. A beleza natural da Eva era como se ela estivesse usando as mais lindas roupas. Ela era muito mais bonita que a Pandora. E infelizmente Eva, assim como Pandora, é quem dará início a todos os males da humanidade. E aí, deixa eu fazer um adendo aqui, porque nas notas de rodapé fala que o mito de Pandora é muito relacionado com a história de Adão e Eva. E aí eu fui atrás para saber sobre a questão da caixa de Pandora. Todo mundo ouve falar da caixa de Pandora. Primeira coisa, não era caixa, era um vaso. A tradução caixa de Pandora, que ficou bem conhecida, é uma tradução errada. Era um vaso, não era uma caixa, para começo de conversa. E aí, eu tenho um livro aqui chamado Os Contos Clássicos da Mitologia, Classical Tales of Mythology. E esses dois autores, eles escrevem os clássicos da mitologia de uma maneira que seja para criança entender. Ele tem uma linguagem que é muito parecida com a linguagem que eu te conto a história. Eu conto a história com as minhas palavras, com a minha versão contemporânea, não a versão de Milton. E esse livro aqui tem, então, o conto de Pandora. E aí eu vou contar para você aqui o que ele fala e você me diz depois se é ou não é parecido com a história de Adão e Eva. Há muito, muito tempo atrás existia um mundo cheio de crianças doces. E nesse mundo existia uma criança chamada Epimeteus, que nunca tinha tido nem mãe, nem pai. Porém, o destino dele não era ficar sozinho. Foi enviado de uma outra terra uma companheira para Epimeteus e o nome dela era Pandora. E a primeira coisa que a Pandora notou quando ela entrou na casa do Epimeteus foi uma grande caixa. E a primeira coisa que ela diz para ele é: Epimeteus, o que você tem nessa caixa? É o que ele responde: minha querida Pandora, isso é um segredo e seria ideal que você não ficasse me fazendo perguntas sobre isso. A caixa foi deixada aqui para que eu a mantivesse segura. E nem eu mesmo sei o que tem dentro. Ao que Pandora então responde: mas quem que te deu? Da onde surgiu essa caixa? Epimeteus responde: isso é um segredo também. E aí ela fala: que instigante. Porém, eu gostaria que essa caixa feia saísse do nosso caminho. Epimeteus retruca ela, diz: não diga isso. Vamos brincar lá fora com as outras crianças. E naquele tempo que Epimeteus e Pandora viviam, era um tempo muito diferente do que é hoje. O mundo, ele era formado só de crianças. E naquela época não precisava ter mãe nem pai, porque não havia perigo aonde eles moravam. Eles também não precisavam de roupas e tinha muita comida para eles comerem e beberem. Era uma vida bastante agradável. Não tinha nenhum trabalho para ser feito, não tinha estudo, não tinha esporte, nem dança. Era só as vozes das crianças conversando e brincando por ali o dia inteiro. Naquele mundo não tinha nem insetos, não haviam problemas. O único aborrecimento que tinha ali era o da Pandora, que se aborrecia por não poder abrir e descobrir o que tinha dentro daquela caixa no meio da casa dela e do Epimeteus. Inicialmente, aquela vontade de abrir a caixa era algo assim, bem suave, mas aquilo foi crescendo dia a dia. Pandora então sempre perguntava: mas da onde veio essa caixa? E o que tem dentro dela? Epimeteus se cansa, né? Fala: meu Deus, todo dia você fica falando dessa caixa, o que tem dentro da caixa? Eu desejaria que você pudesse achar outra coisa pra gente falar. Ou vamos lá fora, vamos brincar com as outras crianças, vamos pegar figos, vamos subir na árvore, vamos fazer qualquer outra coisa. O que a Pandora responde: e você sempre falando de uvas e figos. Epimeteus percebeu ali que a Pandora não estava num dia muito bom e falou: tá, então ao invés de ficar falando de uva e figo, vamos brincar com as outras crianças lá fora. E a Pandora responde: eu tô cansada de brincar com as crianças, eu não ligo mais pra ir brincar com elas, porque eu não paro de pensar o tempo inteiro o que tem dentro dessa caixa. Epimeteus então responde: eu já te falei 1 milhão de vezes que eu não sei o que tem nessa caixa e eu não ligo pro que tem dentro dela. Tá ficando realmente cansativo todo dia você perguntando sobre essa caixa horrorosa. E eu sempre tenho que te responder: eu não sei o que tem dentro dela. Por isso eu não posso te dizer o que tem dentro. Pandora diz: então você deveria abrir e ver o que tem dentro dela. Pronto. Epimeteus responde: Pandora, o que você anda pensando? Ao que Pandora percebe que ele fez uma cara de muito desgosto para ela e ela decide por um momento deixar aquilo para
lá. Porém, não demora muito. E aí ela fala pra ele o seguinte: pelo menos me diga, da onde surgiu essa caixa? Epimeteus, vendo que só dizer eu não sei, foi deixado aqui, é pra eu cuidar, não é pra eu mexer. Ele resolveu voltar nas memórias dele e dizer: olha, foi deixada aqui na minha porta. Antes de você chegar, uma pessoa que parecia muito inteligente, muito simpática, chegou aqui e colocou a caixa na minha porta. Ele vestiu uma capa, estava muito bem vestido, e aí a Pandora pergunta: tá, mas que tipo de coisas que ele trazia? O Epimeteus falou pra ela: bom, eu confesso que foi a coisa mais esquisita que eu já vi. Ele segurava um bastão que era como se fossem duas serpentes enrolando em volta. Essas serpentes estavam assim tão bem cravadas ali nesse bastão que pareciam que elas estavam vivas. Pandora grita: eu vi ele, eu sei quem ele é. Ninguém mais carrega esse bastão senão o Mercúrio ou Hermes. Ele que me trouxe e também trouxe essa caixa. Eu não tenho dúvidas que essa caixa, ela é pra mim. Provavelmente contém vestidos lindos pra mim, ou então brinquedos que eu e você podemos brincar juntos. Alguma coisa muito legal pra gente comer, pode ser. Epimeteus responde: pode ser que sim, mas até que o Mercúrio ou Hermes volte aqui e diga que a gente pode abrir a caixa, nós não vamos abrir. Pandora então responde: ai, que garoto sem graça, eu desejaria que ele tivesse um pouquinho mais de iniciativa. E esse foi o primeiro dia que Epimeteus saiu da casa sem a Pandora. Eles tinham o hábito de sempre saírem juntos, eles estavam sempre um na companhia do outro, mas naquele dia Epimeteus cansou e saiu de casa sem Pandora. Pandora ficou lá com a caixa e a voz se repetia dentro da cabeça dela: a caixa, a caixa, a caixa. Era como se a caixa fosse mágica, fosse encantada e ela não pudesse pensar em outra coisa a não ser na caixa. Para onde ela ia dentro da casa, ela enxergava a caixa. A caixa estava sempre no caminho. Inicialmente, Pandora ficou chamando a caixa de feia mais de 100 vezes, até que ela percebe que a caixa tem algumas coisas bonitas ali, alguns desenhos incrustados na madeira. Os detalhes da caixa eram muito bem feitos. Ela conseguia enxergar flores e outras figuras, até que quando ela menos percebeu, ela conseguiu enxergar um rosto ali. E era um rosto bonito, mas quando ela vira o rosto e olha de canto, o rosto tinha ficado feio. Ela volta a olhar aquele rosto bonito que tá ali talhado bem no centro da tampa daquela caixa. Aí ela observa mais de perto, tem esse rosto no centro e tem uma coroa de flores em volta. Pandora ficou olhando aquela imagem por tanto tempo que ela chegou a imaginar a boca sorrindo para ela. Era quase como se aquela boca estivesse desejando se mexer e falar com ela. E se ela pudesse falar, ela provavelmente diria: não tenha medo, Pandora. Que mal tem abrir essa caixa? Esqueça daquele tolo do Epimeteus. Você é mais esperta que ele. Abra a caixa e veja se você não vai encontrar algo lindo para você. A caixa, ela não era fechada por nenhum tipo de fechadura, era um nó feito de fio de ouro. E Pandora ficou ali brincando com aquele fio, tentando entender como que ele estava preso, e de tanto ela mexer, o nó magicamente se desfez na mão dela. Ela rapidamente tentou lembrar como estava ou como ela poderia refazer o nó, e ela já não tinha mais habilidade nenhuma, nem para fazer e nem para se lembrar como estava aquele nó antes. Bom, e agora que ela desfez o nó, ela ficou pensando: Epimeteus vai chegar aqui e ele não vai acreditar que eu não desfiz esse nó. Ele vai olhar e vai achar que eu vi alguma coisa dentro da caixa. Então, Pandora tenta abrir a caixa, mas a caixa é muito pesada, ela não consegue movimentar a tampa. O máximo que ela consegue é balançar um pouco a caixa. Nesse momento, ela acha que escutou alguma coisa, pensa que tem alguma coisa murmurando lá dentro, ou teria sido só algo que ela gostaria de ter ouvido. Enfim, ela tinha certeza que tinha alguém ou algumas pessoas, alguma coisa lá dentro, e isso aguçou ainda mais a curiosidade dela. Enquanto isso, resolveu olhar pela janela e era um dia lindo lá fora. Ela conseguia ouvir a voz das outras crianças brincando e aproveitando o dia. Ela pensou: será que eu deveria ir lá fora e aproveitar esse dia junto com as outras crianças? O que eu tô fazendo aqui? Seria tão mais fácil eu abandonar isso aqui e ocupar minha mente com outra coisa? Oh, bela Pandora, você realmente deveria deixar de ser tola e ir aproveitar o dia, fazer o que é certo. Mas não, você preferiu ficar olhando para aquele rosto cravado na tampa da caixa. Chegou um ponto que Pandora já não sabia se aquele rosto era bom ou ruim. Ela só conseguia ouvir sussurros, vozes, pedindo para que ela abrisse a caixa. As vozes
ficavam ali sussurrando: nos deixe sair, querida Pandora, escute-nos, nos deixe sair, nós queremos brincar com você. Ao que Pandora pensou: tem alguma coisa viva dentro da caixa? Bem, sim, e eu vou resolver isso dando só uma espiadinha. Eu vou levantar a tampa só um pouquinho. Que mal pode haver nisso? Eu vou só espiar. Bom, nessa hora vamos ver então o que o Epimetheus estava fazendo, aonde ele estava metido. Enfim, ele estava lá brincando com as outras crianças, até que ele se lembrou da Pandora sozinha em casa. E aí então ele foi, pegou lá a sua uva, o seu figo, que a Pandora tanto tinha reclamado. E aí ele pensou: olha, devia levar alguma coisa para ela. Ela pode estar chateada porque eu simplesmente deixei ela em casa e não insisti para que ela viesse junto comigo. E o Epimetheus vai e junta ali algumas flores, algumas rosas, lírios, flores de laranjeira, e ali dentre as habilidades dele, ele tenta ali trançar essas flores para que criasse uma coroa para enfeitar o cabelo da Pandora. Epimetheus volta lá para a casinha dele e ele entra sorrateiramente, ele quer surpreender a Pandora com o perfume das flores e enfeitar o cabelo dela. Porém, ele poderia ter feito o barulho que ele quisesse, que provavelmente a Pandora não teria escutado os passos dele chegando. Pandora estava tão focada na caixa e em escutar aquelas vozes que ela não percebeu que ele estava chegando. Quando Epimetheus chegou próximo de Pandora, ela estava segurando a tampa para erguer. Epimetheus então segura ela. Se ele tivesse gritado, talvez a Pandora tivesse soltado as suas mãos ali da tampa e nada daquilo teria sido aberto. Porém, Epimetheus, ele também estava ali compartilhando um pouco daquela curiosidade de saber o que tinha lá dentro. E ele então, percebendo que ela estava resolvida a descobrir, desvendar aquele mistério, ele decide que ela não deve ser a única pessoa a estar ali dentro da casinha. Ele não iria sair. Até porque depois de tantas conversas, né, tanto que a Pandora falou sobre a curiosidade dela, que Epimetheus também passou a ficar curioso com o que tinha dentro daquela caixa. E foi nesse momento em que Epimetheus ele se tornou tão tolo quanto a própria Pandora. Enfim, Pandora então levanta a tampa daquela caixa e o que sai lá dentro é um enxame negro voando por toda a casa. E eles tinham ferrões, ao que Pandora já não enxergava mais nada. Logo em seguida, ela escuta a voz do Epimetheus dizendo: meu Deus, me picaram, estão me picando. Pandora, o que foi que você fez? Por que você tinha que abrir essa caixa? Pandora consegue soltar a tampa da caixa, fechando a caixa, porém ali o quarto, a casinha inteira estava cheia daqueles monstros voadores para tudo quanto era lado, era aquele barulho ensurdecedor, até que os olhos dela ficaram mais acostumadas com aquela luz imperfeita. A casinha agora ela já não tinha mais a visão que se tinha antes, estava escuro. E Pandora conseguiu enxergar a sombra ali daquelas criaturas horríveis. E foi nesse momento então que Pandora também começou a gritar, não com menos dor do que o seu companheiro. E começaram os dois ali a tentar lutar com aquelas criaturas horrorosas que estavam voando por tudo quanto é lado. Enfim, todas aquelas criaturas seriam os males da humanidade. E você acha que o casal ali iria manter aqueles monstros fechado com eles dentro da casinha? Não. Eles abriram as portas, abriram as janelas e todos aqueles males voaram para fora e se espalharam por aquele mundo que antigamente era perfeito. Ou seja, você pode ver como um ato errado de dois mortais iriam afetar o mundo inteiro. E assim, então, que aqueles males saíram de dentro da casinha, eles começaram a passar e se espalhar pelo mundo. Por onde eles passavam, as folhas elas logo caíam, as flores murchavam e as crianças que antigamente eram imortais na infância começaram a crescer dia após dia. Então elas se tornaram jovens, depois senhores e até que eles se tornaram velhos. Só que você acha que o casal tolo Pandora e Epimetheus estavam vendo isso acontecer? Não, eles estavam lá trancados dentro da casinha deles, porque depois daquilo tudo eles estavam muito feridos e também com muita dor. Isso sem contar
tal mau humor que eles estavam. Eles não podiam suportar um a cara do outro. Epimeteus sentou do outro lado da sala e ficou lá de costas para Pandora, enquanto Pandora estava ali com a cabeça encostada na caixa, chorando, até que ela escutou um tapinha na caixa. Pandora pensa, meu Deus, o que pode ser agora? Pandora pergunta, foi você que bateu? Ele não respondeu. E Pandora então disse, você é muito grosseiro por não querer falar comigo. E de novo ela escutou aquele tapinha da caixa. Pandora percebeu que o som vinha de dentro da caixa e ela pergunta, quem é você? Ainda com um pouco de curiosidade. Quem é você dentro dessa caixa horrorosa? Ao que uma voz doce respondeu, bom, você só tem que levantar a tampa para você poder ver. E Pandora disse, não, de novo não. Eu já tive o bastante de levantar essa tampa. Chega. Você, criatura horrível, vai continuar dentro dessa caixa horrorosa. Já existe muito dos seus irmãos e irmãs horríveis voando por todo o mundo. Você não me tome por tola, não. Eu não abriria para que você saísse e me enganasse como os outros. E enquanto ela falava isso, ela olhava para Epimeteus, né? Esperando que ele reconhecesse a sabedoria dela em não abrir a caixa. Porém, né? Ao que o rapaz olha para ela e só diz, meio tarde para tentar ser esperta, hein, Pandora? Uma voz responde para Pandora, Pandora, mas eu não sou como aquelas criaturas horríveis, eu não tenho ferrões e nem rabos. Eles não são meus irmãos e irmãs como você acha, só porque estávamos juntos. Vamos, linda Pandora, abra a caixa, me deixe sair. Pandora resolve perguntar, querido Epimeteus, você também está escutando essa voz? E é o que ele responde, sim, eu também estou ouvindo. Pandora então pergunta, a gente deveria abrir a tampa novamente? Ao que Epimeteus diz, faça como você quiser. Tipo, você já avacalhou com tudo mesmo. Um problema a mais que você jogar sobre todo mundo não vai fazer uma grande diferença. Ao que Pandora então responde, nossa, você poderia ser um pouquinho mais gentil. Garoto tolo, disse a voz dentro da caixa. Ele sabe que ele também quer me ver. Venha, querida Pandora, levante a tampa. Eu quero lhe confortar. Vamos, abra a tampa. Eu preciso de um pouco de ar fresco. Pandora disse, Epimeteus, haja o que houver, eu tô decidida. Eu vou abrir essa caixa. Lá estava Pandora novamente forçando a tampa e Epimeteus correu, atravessou o quarto e falou, não, deixa que eu te ajudo aqui. Assim que os dois levantam a tampa, sai uma criatura brilhante voando. Ela iluminava toda a casinha deles. A criatura, depois de dar uma volta pela casinha, passa por Epimeteus e toca aonde ele tinha os machucados causados por aqueles ferrões da primeira saída das criaturas da caixa. E imediatamente todos aqueles machucados sumiram. Então a criatura foi e beijou a Pandora na testa. Também todos os seus ferimentos foram regenerados. Depois de curar os dois ali, Pandora resolve perguntar para aquela criatura, qual é o seu nome, criatura linda? Ao que a criatura responde, você pode me chamar de Esperança. E eu, querida Pandora, fui colocado dentro da caixa por ter esse pequeno corpinho aqui e caber ali junto com todas as outras coisas. E também para ser o alívio da humanidade, depois de todas essas coisas horríveis. Então, meu destino era ser solto junto com elas. Por isso, nunca tenha medo. Apesar de todas as coisas, nós vamos nos sair muito bem. Pandora percebe a criatura, como ela é, e fala, nossa, suas asas são tão coloridas, parece um arco-íris. Que coisa mais linda! A Esperança responde, sim, são como o arco-íris, porque eu sou feito parte de lágrimas e parte de sorrisos. Epimeteus então pergunta, e você vai ficar conosco para sempre, todo sempre? Ao que a Esperança responde, sempre que você precisar de mim. E eu estarei aqui mais tempo do que o seu tempo nesse mundo. Eu prometo que eu nunca vou te abandonar. Mas de tempos em tempos, você pode achar que eu fui inteiramente banida da Terra. Mas de novo, talvez quando o sonho se perder, você vai conseguir enxergar as minhas asas brilhantes no céu da sua casinha. Sim, minha querida criança, porque eu sei que algo muito bom e muito lindo vai ser dada para você daqui em diante. Epimeteus e Pandora falam, por favor, nos conte o que é. E a Esperança responde, não me pergunte. Com isso, então, ela toca ali os lábios rosados da Pandora
Pandora e diz: porém, vocês não desanimem, mesmo que essa coisa que eu estou lhe prometendo nunca aconteça enquanto vocês estiverem vivos nessa terra, acreditem na minha promessa, porque é verdade. Prometeus e Pandora, eles respondem: nós acreditamos em você. E foi assim então que todos passaram a acreditar na esperança. E o autor da história termina falando que ele não acha que pode ficar com tanta raiva da Pandora por ela ter libertado todos os mares da humanidade. Se ela não tivesse feito isso, nós nunca conheceríamos a esperança. Enfim, no fim a história ficou um pouco longa, né? Mas consegue fazer alguma conexão com a história de Adão e Eva? Achou algo parecido? Depois você me conta. Porém, minha querida ouvinte, o capítulo ainda não terminou. Eu adicionei a história ali de Pandora, mas o capítulo continua. Então, Adão e Eva estão ali olhando para o céu. Eles começam a fazer as suas orações. Eles começam agradecendo Deus, dizendo: ó Deus, você que fez o dia e a noite. Nós terminamos o nosso dia de trabalho e aproveitamos da nossa companhia graças a você. Esse lugar é maravilhoso, porém enorme para nós. Você nos prometeu outras pessoas que viriam através de nós e assim teríamos mais companhia. Esses novos descendentes também vão se juntar a nós para louvar ao Senhor pela manhã e à noite. Eles rezarão juntos como se fossem uma única pessoa e será uma oração simples e sincera. E Deus gostou dessa ideia descomplicada de religião sem cerimônias que ainda não tinham sido inventadas. Quando o casal entra para descansar, eles não precisam colocar as roupas ou removê-las como nós fazemos. Eles foram para a cama e não hesitaram em fazer amor. E se você ficou aí meio chocado que ele escreveu que o Adão e Eva se recolheram e foram fazer amor, o autor escreve aqui: não seja estúpido de achar que eles não fariam isso. Afinal, Deus casou os dois para que eles tivessem filhos. Você seria um hipócrita se você achasse que não existia sexo no paraíso, ou o próprio mal dentro do paraíso. Enfim, demos graças ao amor e ao casamento, pois é daí que os bebês vêm. E essa é a única coisa no paraíso que é particular, só deles. Todas as outras coisas são livres para todos. Porém, o sexo livre, ele só é ok para os animais. O casamento é sobre confiança, fidelidade e família. O amor matrimonial, ele é perfeitamente aceitável, mesmo nos lugares mais santos. Não existe nada de vergonhoso sobre os prazeres do casamento. Isso tem sido usado por homens santos e isso é onde a beleza do amor brilha. Não naquele sexo casual de estranhos e prostitutas. Muito menos naquelas canções tolas sobre o amor. E aqui então as notas de rodapé explicam a questão dos ritos, né? Que o autor usa a palavra ritos como o significado para o sexo matrimonial. E aí ele até lança ali Efésios 5:31, que fala então sobre a união entre marido e mulher, que é um mistério simbolizando também a união de Cristo com a sua igreja. E lá fui eu mais uma vez, então abri a Bíblia e fui consultar o que diz essa parte então de Efésios 5:31 e começa assim: como dizem as escrituras sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das escrituras e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo e cada esposa deve respeitar o seu marido. Bem, finalizada então essa parte da união entre homem e mulher ali de Efésios, ele também fala sobre os hipócritas. Nas notas de rodapé ele cita Timóteo 4:1. E aí eu abro de novo a Bíblia e vamos ver o que diz sobre os hipócritas em 4:1. E ele começa assim: o Espírito de Deus claramente nos diz que nos últimos tempos alguns
abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos, mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido como uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. E terminamos assim, então, essa pesquisa aqui sobre essas notas de rodapé que envolviam a Bíblia. Lemos Efésios e Timóteo. Podemos continuar a leitura do livro. Bem, o casal pega no sono enquanto os rouxinóis cantam durante a noite e as pétalas das rosas elas caem. Estamos lá às 9 da noite. Os anjos armados surgiram para fazer a busca ali pelo Jardim do Éden. Gabriel fala com o próximo ali na sua linha sucessória, que é Uziel. E ele diz assim: Uziel, pegue metade desses homens aqui e patrulhe a parte sul do jardim e eu vou pegar o restante, nós vamos para a parte norte, nós nos encontramos no oeste. E um adendo aqui, Uziel, o hebraico, né, significa poder de Deus. Uziel fala para Uturiel e Zefon: vocês dois procurem bem no meio do jardim e olhem especialmente em volta do abrigo de Adão e Eva, aonde provavelmente eles devem estar dormindo pacificamente. Porque essa noite eu recebi notícias de que um demônio escapou do inferno e pousou justamente aqui. Se você encontrar alguém, você prenda-o e traga-o para mim. Gabriel então lidera ali os homens dele e esses dois anjos foram até a casa de Adão e Eva. E lá, adivinha quem eles acharam? Se você colocou opção A, Satan, você está certa. Lá estava ele, transfigurado em um sapo, cochichando no ouvido da Eva enquanto ela dormia. Satan estava ali tentando colocar pensamentos impuros nos sonhos da Eva. E Turiel acaba tocando ali devagarinho o Satan no formato de sapo com a lança dele. Satan tomou um susto, pulou e rapidamente ele se tornou aquilo que ele era, voltou para a forma original dele. Os dois anjos também deram um passo atrás de surpresa, eles não estavam esperando que aquele sapo fosse Satan. Um dos dois anjos se recupera e pergunta: quem é você? E o que você está fazendo aqui? Putz, agora mexeu com os brios de Satan, né? Como assim? Ele não sabe quem ele é? Ao que Satan responde: você não me reconhece? Você uma vez me conheceu e sabia muito bem que deveria ficar longe de mim. Se você não me conhece, isso só mostra que você é um Zé Ninguém. E se você me conhece, por que perder tempo com questões e perguntas tão estúpidas? Afrontoso esse Satan. Ao que Zefon respondeu para ele: você tá achando que você parece a mesma figura que você era enquanto você morava no céu? Quando você se rebelou contra Deus, você perdeu toda a sua glória. Agora o que você parece é algo repulsivo, assim como o lugar da onde você veio. Tanto faz. Vamos, andando. Se você não quer falar aqui com a gente, você vai falar com o nosso capitão. Satan estava humilhado por ter descoberto ali que ele tinha se tornado feio. Você acha que ele baixa a bola? Nada. Ele responde assim: ótimo, me leve para falarem com o top chefe e ao invés de eu ficar perdendo tempo com os seus mensageiros, ou talvez eu devesse lidar aqui com vocês dois de uma vez só. Zefon respondeu: isso, já que você quer falar com o líder, vamos te levar lá porque isso nos pouparia do trabalho de te mostrar o que os mensageiros são capazes de fazer com criaturas fracas e malvadas como você. Satan estava ali possesso e ele não disse mais nada. E ele decide não resistir porque ele sabia que seria inútil. O que ele faz é juntar ali o resto do seu orgulho e caminhar com ele, seja para lá onde eles estivessem levando ele. E eles foram encontrar o Gabriel e a sua tropa lá naquele lado oeste onde eles tinham combinado. Gabriel chamou: aí vem o Turiel e Zefon. Eles estão trazendo alguém que parece ser o príncipe
e do inferno. Estejam preparados porque vem confusão aí. Os 2 anjos chegaram e contaram para Gabriel o que tinha acontecido. Gabriel disse: Satan, por que você escapou do inferno e veio parar aqui, aparentemente tentando perturbar o sono do casal enquanto eles estavam na casa dele? Satan respondeu: eu achei que você era mais esperto do que isso, Gabriel. Eita, que o bicho é fogo! Satan continua: não precisa ser inteligente o suficiente para imaginar que qualquer pessoa fugiria do inferno se ele pudesse. Você faria o mesmo se você estivesse na minha posição. Era bem capaz de você vir parar aqui exatamente como eu fiz. E deixa eu te falar mais uma coisa: se Deus quiser manter a gente lá no inferno, ele vai ter que construir um portão mais forte do que aquele. E para finalizar, o resto que esses 2 mensageiros falaram é verdade. Eles me acharam ali naquele lugar que eles disseram. Não mentiram. Porém, contudo, entretanto, isso não quer dizer que eu queria, tinha ideia de causar nenhuma violência, contra o casal. Ao que Gabriel responde com um sorriso meio seco: então você acha que a minha pergunta foi estúpida? E você se considera mais esperto por tentar escapar da punição de Deus. E fazendo isso causa uma ira maior ainda. Parece que estar no inferno não te ensinou muito, não é mesmo? Mas peraí, como foi que você escapou? E sozinho? O resto dos seus amigos por um acaso gostam de viver no inferno? Ou você simplesmente era muito mole para lidar com os outros lá? Caramba, Gabriel também não deixa barato. E aí? Satan, o que você me diz? Satan não vai deixar barato também e ele retruca: você melhor do que ninguém sabe que eu não sou mole. Lembra da guerra? Lembra como você não poderia e não pôde me derrotar, mesmo usando o seu pior ataque, até que Deus viesse te ajudar? Isso só prova o quão idiota você é. Um líder não lidera os seus homens para uma situação desconhecida sem ir antes e checar a situação. Ah, tá. Então agora Satan é um líder preocupado com seus seguidores. Conte outra, Mas enfim, vamos continuar aqui. Satan continua dizendo, olha, eu fiz essa minha jornada sozinho para achar um lugar melhor para as minhas pessoas viverem. E também vim dar uma olhada o que a gente teria que enfrentar para achar esse novo mundo. E o que eu vejo é essa sua legião aí, toda engomadinha, que estaria melhor se ajoelhando e cantando para o seu mestre. Gabriel não se deixa enganar e diz: você se contradiz. Primeiro você fala que você estava tentando escapar, depois você estava explorando e agora você se diz um grande líder. Que hipócrita e mentiroso você é. Ninguém mais do que você se rastejou e se ajoelhou perante Deus. Tudo isso enquanto você estava lá planejando a sua revolta para ter uma posição de reinado. Agora você me escute. Deu fora daqui. Volte para o lugar da onde você veio. Se dentro de 1 hora você não sair desse jardim sagrado, eu pessoalmente vou te arrastar até o inferno. E aí sim você vai pensar 2 vezes antes de sair daquele lugar. Satan ficou extremamente irritado. E aí ele diz o seguinte: quando você me tiver como prisioneiro, aí a gente pode falar de correntes e me arrastar até o inferno. Agora, deixa eu te mostrar todo o meu poder. Satan estava fora de si e ele diz: eu não me importo se Deus vier para te ajudar. Nesse momento, os outros anjos ficaram em volta dos 2 e apontaram as suas lanças para ele. Satan então observa aquele campo enorme de trigo balançando com o vento. Satan se abraça ali e parece ficar cada vez maior, como uma montanha. E naquele momento uma batalha poderia ter iniciado forte o bastante para chacoalhar o universo inteiro. E isso só não aconteceu porque Deus resolveu prevenir, mandando ali uma mensagem astrológica no céu. Libra mostra as consequências do que teria acontecido caso Satan tivesse resistido. E mostra também do outro lado o que teria acontecido se ele fosse embora. Satan pôde perceber que a opção de lutar teria sido a pior opção. Gabriel diz: Satan, eu conheço a sua força e você conhece a minha. Ambos somos controlados por Deus. Seria bobagem tentar, sendo que nenhum de nós pode fazer algo a mais do que Deus nos permite. E só uma coisinha, a propósito, eu estou 2 vezes mais forte do que o normal.
mal, e eu poderia facilmente te pisotear como uma lama debaixo dos meus pés. Porém, se você quer uma prova, só olhe para o sinal do zodíaco e veja o que vai acontecer caso você tente me enfrentar. Satan, mesmo a contragosto, olha para o céu e vê as péssimas notícias que vinham dali e decide sair dali resmungando com ele mesmo. E enquanto isso, o sol estava surgindo novamente. E um novo dia começaria lá no paraíso, desta vez livre de Satan. E é isso, finalizamos assim o livro 4 e partimos então para o próximo livro, que será o 5. Até lá! Fui! Lembrando que esse não é um audiolivro, mas a minha interpretação da história. Caso queira conferir como ela foi desenvolvida pelo autor, não deixe de ler o livro original. No próximo áudio você encontra os meus comentários e considerações sobre esse capítulo. Será que tivemos os mesmos insights e questionamentos? Te espero então no próximo áudio. Até lá!